Oi amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje a gente vai estar desmontando essa decoração natalina e também desmontando a minha primeira prateleira de livros, porque ela vai receber um upgrade. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia. Aqui nesse canal a gente vai falar bastante sobre livros, organização, vida real, reflexões, enfim, um pouquinho de tudo. Então eu decidi gravar, afinal eu quero construir a minha biblioteca junto com vocês. Então vem comigo desmontar a minha decoração de Natal e começar a montar o upgrade da minha biblioteca dos sonhos. Enquanto vai passando aí na tela para vocês, eu vou compartilhar um pouco da minha história com os livros. Segundo a minha mãe, eu comecei a ler aos 4 anos de idade. Eu lembro que sempre que eu ganhava um gibi, eu ficava lendo várias vezes, até praticamente decorar as histórias que estavam acontecendo ali no gibi da Turma da Mônica. Mas eu lembro que ali nos meus 11 anos de idade foi quando a leitura começou a fazer parte mais ativa da minha vida de uma forma pessoal. Pelo menos nas escolas que eu estudei, não tinham aquelas leituras obrigatórias. Eu vejo muita gente falando que se traumatizou em ler clássicos porque era obrigatório na escola. Aonde eu estudei não teve isso, gente. Eu escolhia os livros que eu ia ler, eu ia na biblioteca da escola ficar analisando os títulos que tinham ali disponíveis para eu pegar emprestado. Quando eu tinha 14 anos, uma amiga minha me apresentou A Seleção e foi a primeira série de livros que eu li na minha vida. E por mais que a minha mãe tenha me incentivado muito a ler, a estudar, eu nunca fui ali de um núcleo familiar de pessoas muito leitoras. Além disso, ali a minha adolescência, o início da minha vida adulta, a gente passava por muitas dificuldades financeiras. Ou seja, durante a minha adolescência inteira eu sempre fui uma pessoa muito leitora, mas eu não pude acumular muitos livros porque a maioria deles eram emprestados ou eu pegava na biblioteca. Os livros que eu ganhei de presente no meu aniversário de 15 anos foram as continuações do primeiro livro da seleção. E ali na época que lançou o filme Como Eu Era Antes de Você, eu também ganhei o primeiro e o segundo livro dessa série. Eu não quero ter os livros só por ter, só para acumular. Eu quero realmente fazer ali um acervo pessoal de todas as coisas que eu já li na minha vida, de livros que fizeram parte da minha jornada como leitora. E em julho de 2025, finalmente eu comecei a acumular alguns títulos para montar a minha biblioteca dos sonhos, o meu acervo pessoal. E vocês vão acompanhar todo o processo. Cada vez que uma prateleira nova chegar, eu vou tentar gravar ou pelo Instagram ou aqui pelo YouTube. Assim como eu também quero compartilhar as minhas resenhas para indicar boas histórias para vocês. Vou tirar aqui o tripé para mostrar para vocês que, os livros eles ficaram aqui, os bibliocantos. Arrumei essa caixa para colocar algumas decorações. E essa outra caixa aqui, eu acho que eu vou colocar as bolinhas, os itens mais sensíveis, essa é a tampa da caixa. E daí eu coloquei algumas decorações que eu acho que eu vou manter nessa prateleira nova. A Anne eu ganhei de presente, ela é muito linda. Essa rena aqui, gente, eu sei que ela teoricamente é de Natal, mas olha, ela combinou totalmente. E aí eu acho que eu vou fazer um cenáriozinho meio campestre e tal, com as árvores, uma rena que tem a mesma paleta de cores da Anne, enfim, tô pensando. Eu tinha colocado, tá vendo, fita dupla face, e em alguns pontos que não fixou bem eu coloquei cola quente, só que não soltou tudo, gente. Não quer soltar, então eu vou partir para a próxima etapa, depois eu tiro. Essa prateleira vai sair daqui mesmo, a gente vai instalar lá no nosso quarto. E aí depois, quando eu estiver assistindo uma série, eu vou tirando isso daqui com mais paciência. Aonde o filho chora e a mãe não vê, que eu vou desmontar toda a minha árvore literária. Tem detalhe delas para vocês lá no Instagram, caso vocês tenham curiosidade. Mas eu tô pensando que algumas coisas que estão aqui, eu acho que eu vou reaproveitar na decoração da minha estante. Enquanto eu estiver desmontando a minha decoração, vou conversar também um pouquinho com vocês sobre Natal, decorações, enfim. Vocês acabaram de me ver quase caindo do sofá e decidindo pegar uma cadeira. Ai, meu Deus. Esse foi o nosso primeiro Natal, tendo uma árvore que quase chegou no teto, de tão linda que era. A nossa antiga árvore, ela era capenga, a gente pegou do lixo, gente. História para outro momento. Aí vocês estão vendo que eu tava meio chorosa, tava meio assim, porque eu queria acender ela uma última vez para ter ali esse momento, sabe? Meu último momento com a minha árvore toda acesa, antes que eu desmontasse a decoração de Natal. E é claro que eu acabei juntando as minhas duas paixões, Natal e livros, e fiz o meu primeiro Natal literário, o meu
primeiro Natal temático, com decorações temáticas. E eu sei que tem gente que não gosta muito do Natal ou que não gosta muito de decorar a casa, mas por aqui, depois que eu casei, todo o orçamento que eu tenho eu coloco para ter as minhas coisinhas bonitinhas, para trazer vida ali pro meu lar, para transformar realmente a minha casa em um lar. E o meu marido, ele é um querido que me apoia em todas as minhas loucuras, então a gente todo ano faz um monte de DIY, faz um monte de coisinhas fofinhas para nossa casa. E para mim não tinha como ser outro tema. Esse ano de 2025 eu me reencontrei na leitura, a gente conseguiu comprar livros físicos, começou a ter orçamento para comprar livros físicos, instalei a minha primeira prateleira de livros, publiquei minha primeira história, porque também era um sonho, né, de menina leitora e escritora que sou. E no próximo ano a árvore de Natal vai continuar, o pisca-pisca vai continuar, mas a gente vai decorar ela de uma forma afetiva e diferente, com itens que a gente fizer, com itens que tiverem a ver com a nossa essência do momento, enfim. Não sei como é que vai ser a árvore de Natal de 2026, mas para eu descobrir isso eu precisava desmontar o Natal de 2025. A nossa ideia inicial era tirar a árvore daí e colocar uma estante de livros, mas a gente foi ver e não temos orçamento para comprar uma estante. Gente, estava muito caro para o orçamento que a gente tem agora. Por isso que meu marido decidiu ir numa madeireira, comprar ali 2 pedaços de madeira que ele vai usar como se fossem prateleiras aqui. Vocês vão ver depois ele instalando tudo bem certinho. E no momento a gente só vai instalar uma prateleira porque só temos livros suficientes para uma prateleira. Mas futuramente vocês vão ver outro upgrade aí da minha prateleira de livros, da minha biblioteca pessoal. E por mais que seja legal a gente comprar e ter coisas bonitas, eu acho muito legal o fato da gente aqui em casa sempre ir pro lado do afeto. Então é claro que ele poderia comprar uma estante, seria muito bom, mas nesse momento da nossa vida a gente não tem orçamento, beleza. O que a gente pode fazer com isso? Então a gente pegou, vai fazer à mão, vamos decorar de forma afetiva e vai ficar tão lindo quanto, só que com ainda mais significado. Fica aí a sugestão, caso você não possa ainda ter uma estante de livros, continue lendo, continue sonhando, em algum momento seu sonho pode se tornar realidade. Nesse trecho do vídeo vocês estão vendo o Gabriel instalando aí a minha prateleira. Ele reaproveitou os furos que já tinha para instalar a mão francesa, acho que é esse o nome, e daí ele colocou o pedaço de madeira que ele tinha comprado, prendeu bem também na madeira para ela ficar bem firme e assim está oficialmente instalada a minha primeira prateleira de livros. Como nesse dia ele teve um compromisso, ele chegou à noite, só no dia seguinte eu consegui começar a reorganizar os meus livros, porque daí já estava muito tarde para eu fazer essa organização no mesmo dia. No início do vídeo, quando eu desmontei a prateleira branca, eu mostrei para vocês os títulos que eu tenho, foi passando aí na tela, mas depois eu vou explicar certinho como que eu escolhi fazer a organização dos meus títulos na minha prateleira. Enquanto vai passando o vídeo da organização, eu vou compartilhar com vocês algumas metas que eu fiz para 2026, metas literárias. Por mais que eu não coloque ali uma quantidade de livros que eu quero ler no ano ou que eu quero ler por mês, eu sempre gostaria, de ler o máximo de títulos que eu conseguir. E esse ano especificamente eu quero ler todos os livros que eu tenho na minha estante. Eu quero zerar a minha estante de livros. Então a primeira meta que eu coloquei é que eu não quero comprar livros novos até eu ler todos os livros que eu tenho atualmente. Essa é uma meta muito boa para a gente economizar financeiramente e também é uma meta para a gente valorizar os títulos que já estão na nossa estante, que já interessaram a gente a ponto de a gente comprar. É claro que essa meta não vale para presentes, então se algum amigo meu ou meu marido quiserem me presentear com livros, eu vou aceitar de muito bom grado. E também se alguém me der algum vale de compra de livros e tal, é óbvio que eu vou comprar, gente? Não vou desperdiçar aí o meu vale presente. Mas eu digo de ficar procurando ali promoção, título, comprando, isso eu não quero realmente fazer. Os unboxings que eu gravar aqui ou lá no Instagram vão ser todos de recebidos. Espero que venham muitos recebidos, entendeu? Porque eu estou na minha era super leitora novamente. Outra meta que eu coloquei para 2026 é voltar a ler mais clássicos. Então, eu juntei essa meta com uma trend que eu já vi e fiz aquele 30 clássicos para ler antes dos 30. Eu atualmente tenho 26 anos, mas em junho eu faço 27. Então, temos aí um pouco mais de 3 anos para cumprir essa meta. Eu acho super possível, coloquei diversos títulos brasileiros, internacionais,
clássicos escritos por mulheres e também clássicos infanto-juvenis que eu não posso deixar de ler. Se você vai começar alguma meta literária em 2026, comenta aí pra gente poder trocar figurinha. Eu acho super divertido, gente, fazer metas literárias. E aqui onde ficava a árvore, eu montei essas duas mesinhas, coloquei alguns itens decorativos, como esse Funko Pop da Mulher Maravilha, um vasinho com flores, que inclusive fez parte da decoração do nosso casamento. Aqui dentro tem algumas fotinhas que a gente revelou, tanto do nosso pré-wedding quanto de outros momentos especiais. E aqui, gente, a gente guarda um presente que eu dei pro Gabriel quando a gente era adolescente, que eu coloquei vários papeizinhos dentro de um potinho e eles são promessas, eram 52 promessas que eu coloquei dentro de um potinho, ó. Prometo ser mais carinhosa, uma coisa muito fofa. E aí a gente deixa aqui pra decorar, uma decoraçãozinha afetiva da nossa casa, ó. E a gente colocou aqui tudo dentro dessa cestinha. E aqui tem um carrinho do Gabriel. O Gabriel gosta muito de carros antigos e tal, então a gente comprou esse Fusquinha, que também faz parte da nossa decoração de Natal, mas a gente deixa ele aqui o ano inteiro. E assim ficou o cantinho no lugar da nossa árvore de Natal. E aqui está a minha prateleira de livros. Agora eu vou gravar mais de pertinho para vocês verem o que eu fiz aqui na decoração dessa prateleira. Eu quis deixar esse cantinho aqui para registrar os títulos que eu tive quando eu era adolescente, porque eu não tive muitos livros. A maioria eu pegava emprestado ou eu pegava em biblioteca. Então, por exemplo, essa saga aqui não tá completa, porque o primeiro eu li na biblioteca e depois, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei esses aqui. Nunca vou esquecer, gente. Esse primeiro cantinho aqui eu criei como uma homenagem aos livros da Anne. Eu ainda não comecei a ler, mas eu assisti a série e eu tentei trazer essa vibe meio do campo, essa rena que eu ganhei de uma amiga, assim como a Anne, eu também ganhei de uma outra amiga. Então, eu quis fazer esse cantinho aqui mais afetivo. Passando aqui, tem todos os meus livros de ficção. Os únicos que não estão aqui são os que estão emprestados. Acho que tem 3 títulos emprestados. E esses dois aqui, eles são de não ficção, mas eu acho que eles combinaram muito com a estética dessa parte. E por serem de capa dura, eu acho que eles ficam mais bonitos sendo colocados aqui na vertical. Aqui nessa outra parte, eu fiz um outro cenáriozinho. Eu ganhei esse Funko Pop da Bella, que é muito a minha cara. Toda leitora, eu acho que já se identificou com a Princesa Bella. E aí eu coloquei essas rosas aqui para trazer ali a estética do filme. Eu achei que combinou demais. E aqui ficam os nossos livros de não ficção. A maioria deles a gente ainda não leu. A gente está construindo a nossa biblioteca tem pouco tempo, então a gente atualmente tem mais título do que tempo para ler todos eles. E praticamente todos os nossos livros de não ficção, eles são dentro de teologia ou questão bíblica. Tem livros aqui que são de estudo, como por exemplo esse Entendes o que Lê, e a gente usou na nossa aula de teologia da igreja. Então, assim, eu dividi dessa forma. Deixei aqui os livros de não ficção, aqui majoritariamente os livros de ficção, e ali os livros que eu herdei da minha adolescência. E aí, o que vocês acharam, gente? Vocês gostaram de como que eu organizei minha prateleira? E assim eu encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa minha jornada construindo a minha biblioteca e compartilhando leituras boas com vocês.